Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, quando tem ponto de partida de sexta-feira, não tem roteiro, não tem teleprompter, sou eu, são vocês, esse quarto de hotel aqui. Estou na minha última viagem do ano, hoje no sul do nosso país. Os pontos de partida dessa semana foram sobre golpes militares. É engraçado que um foi um golpe internacional, o outro uma tentativa de golpe aqui no Brasil, e golpes muito parecidos, né? E essa discussão toda que a gente está tendo sobre crise democrática já há anos, e quando passa, gente, é porque cansa, né? Mas essa discussão que a gente vem tendo continuadamente e a crença que nós tivemos, porque pareceu que não havia mais espaço para golpes tradicionais, né? Parecia que os golpes agora não, eram golpes por dentro, não um golpe no sentido de uma ruptura drástica do regime democrático, mas uma lenta decadência do regime democrático até desembocar numa ditadura, como aconteceu. Os casos mais notórios são Venezuela e Hungria. E aí a gente vê o planejamento de um golpe militar no Brasil e o início da execução dele, e um golpe militar frustrado na Coreia do Sul, golpes absolutamente clássicos, né? Quer dizer, a gente não sabe se um golpe desse daria certo. Na Coreia do Sul não deu certo, eu acho que no Brasil não teria dado certo. Mas isso dá mostra de como a gente está vivendo um momento delicado, e a ciência, né, a sociologia e a ciência política, e até a antropologia um pouco, estão correndo atrás de tentar explicar o momento que a gente está, porque não está dado, não está claro, não está... Tem muito elemento novo ainda por estudar. É a história acontecendo e a gente correndo atrás de tentar compreender o que ela significa. E eu queria começar com 2 comentários feitos no vídeo de segunda-feira, que é o vídeo em que eu falo sobre nossa dificuldade de compreender os militares, porque é uma dificuldade que existe. E é um vídeo que é uma crítica da direita e uma crítica da esquerda. 2 críticas meio bobas, eu acho, mas que ajudam, acho, a gente a compreender algumas coisas. Então deixa eu começar com Júlio César Miranda. Pedro, você delira. Quem deu o golpe foi o Nine. Acabou com o Brasil. Cadê a água da transposição? Cadê os caminhões-pipas na Paraíba? Secou em tempo. E assistências sulistas? Deixou mesmo por conta do Massal? Com a palavra o Barroso, o ministro que venceu o bolsonarismo, seu mané. Aí o Sérgio Guedes. Liberal você se diz ser? Já acreditei no seu discurso antes, mas deixou cair a máscara. Você morre de medo dos milico, direitista envergonhado. Sabe... Quando eu puxo essa coisa dos comentários, tem gente da esquerda e da direita me criticando pelo mesmo vídeo, olha como eu sou isento, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu acho que o que esse tipo de comentário, quando no mesmo vídeo, ou no mesmo comentário em rede social, ou seja lá o que for, no mesmo artigo, vem uma pancada da direita e vem uma pancada da esquerda, primeiro, é evidente demonstração de que existem opiniões de centro. Eu não gosto de centro como caracterização, mas o problema é que quando você cria essa coisa determinística, que só existe esquerda e direita, você meio que some com um lugar, você meio que some com um tipo de posicionamento político. Por isso que eu gosto mais da classificação que o Christian Lynch faz de conservadores, liberais e socialistas, porque arranja melhor as 3 grandes correntes de opinião da sociedade e não gera esse incômodo nas pessoas de achar que o centro é um lugar em cima do muro que não se decide. Não, é um terceiro lugar. É um terceiro lugar que tende a concordar um pedaço com um grupo, tende a concordar um pedaço com outro grupo, e tem uma zona imensa de discordância com ambos os grupos. É um terceiro lugar, não tem jeito. Entende? Às vezes, socialistas nacionalistas e conservadores nacionalistas são muito mais parecidos entre si do que liberais. O que complica ainda mais essa ideia de você ver a coisa como uma esquerda, uma direita e um centro,
porque fica parecendo que a esquerda está sempre muito distante da direita e tem o centro entre elas. O centro é a zona de toque. Quando, na verdade, é como um pouco como se a coisa fosse circular. Os três têm zonas de toque e zonas de total separação. Mas isso é a coisa menos importante. Eu queria tocar nos dois pontos. Ô, Júlio César, eu por acaso estou no Rio Grande do Sul, estou em Porto Alegre. A cidade está bastante direito, cara. Entrou muito dinheiro aqui. Isso não quer dizer que esteja tudo resolvido, não, mas entrou muito dinheiro do governo federal aqui. O Nordeste não está em seca. E eu acho que você não entende bem o conceito de golpe, porque as críticas que você está fazendo ao governo Lula são de que você acha que o governo Lula é ruim. Tudo certo, eu acho que é um direito seu. Eu acho que o governo Lula é um governo bastante pior do que os governos Lula 1 e 2. O governo Lula 1 eu acho que é um bom governo, foi um bom governo. O Lula 2 eu acho bastante desigual. Esse 3 é um governo fraco, mas não é um governo fraco só por causa do Lula, não. É um governo fraco porque a gente está vivendo um momento complicado em que o presidente da República simplesmente tem menos poder. Isso tem a ver com o crescimento do judiciário e um crescimento do legislativo em nível de poder. Tem um desbalanço que eu percebo na maneira como está organizada a República Brasileira e precisa balancear. Agora, é um governo que é com problemas também, porque eu acho que o Lula está muito perdido, principalmente em política internacional e principalmente em política econômica. Não em política social, mas em política econômica e política internacional, eu acho o Lula perdidaço. É claro que os 20% de brasileiros que são de esquerda vão discordar de mim, mas só eles. De resto é meio que um consenso da maioria dos brasileiros. Mas não importa. Um governo eleito, a gente pode ter críticas ou pode ter elogios, pode ter críticas e elogios, mais de um, mais de outro, isso não importa. Segue sendo um governo eleito. O Luiz Inácio Lula da Silva nunca fez absolutamente nada para romper com a democracia brasileira. Na verdade, eu acho que existe até uma profunda covardia tosca por parte de bolsonaristas que comparam Bolsonaro com Lula, porque, cara, não tem comparação. Para começar, Lula, quando estava com a polícia no cangote dele, com a justiça no cangote dele, quando foi decretada uma ordem de prisão, Lula se entregou para a polícia. Bolsonaro treme que nem vara verde, cara. Entendeu? Todo mundo com medo de que ele se meta em embaixada, como ele já se meteu quando ele achou que ia ser preso. É um covardaço, cara. Covardão, entende? A defesa já está se organizando para jogar a culpa da tentativa de golpe no Heleno e no Braga Neto. Não assume nada esse cara. Entendeu? Lula ficou lá se defendendo, dizendo que era mentira, dizendo que tinha perseguição política, e tinha mesmo. A corrupção houve, e houve perseguição política, as duas coisas são verdade simultaneamente, porque outras pessoas também tinham um monte de indício, Aécio Neves. E Sérgio Moro não foi atrás, né? Enfim, o ponto aqui que eu tô... O ponto que eu estou aqui fazendo é o seguinte: não há um movimento do Lula para fazer a ruptura da Constituição de 1988. Não há. De Jair Bolsonaro, nós simplesmente não podemos falar a mesma coisa. Pelo contrário. O cara é claramente simpático à ditadura militar desde sempre. E seu discurso é claramente golpista, pelo menos desde 2021. E agora sabemos, com fartas evidências por parte da Polícia Federal, que ele deu ordens para que se organizasse um golpe de Estado, que ele deu ordens para que militares fossem convocados para participar desse golpe de Estado, que ele pressionou os comandantes militares, que um dos comandantes militares topou o comandante da Marinha. Então... Você quer fingir que não teve aconteceu? Cara, tá ali, é público. Baixa
o documento de quase 900 páginas da Polícia Federal. Todas as provas estão lá. Os depoimentos dos dois comandantes, o comandante Freire Gomes e o comandante Batista Júnior, do Exército e da Aeronáutica, eles falando claramente que havia uma pressão do presidente da República para um golpe de Estado. O Freire Gomes, comandante do Exército Brasileiro, que ameaçou dar ordem de prisão ao presidente da República, Jair Bolsonaro, se ele insistisse naquilo. O Batista Júnior, que bateu na cara do ministro da Justiça à porta, dizendo que se recusava a ler qualquer tipo de plano que não envolvesse a posse em 1º de janeiro do presidente da República eleito. Entendeu? Lide com isso, cara, tá lá. Ou estão mentindo os comandantes da Aeronáutica e do Exército? Não estão, né? Até porque tem um monte de mensagem de WhatsApp, tem documento assinado, tem troca de mensagem durante a tocaia feita, entendeu? Que era o plano, tem a ordem de abortar o projeto. Companheiro, se toca, entendeu? Sai um pouco do zap bolsonarista, tipo, dá uma olhada, dá uma refrescada na cabeça. Tira. Sabe aquelas coisas que vocês usam assim? Tira. É hora de se tocar, uma hora tem que se tocar. Agora, Sérgio, eu morro de medo de militar. Morro, cara. Eu não confio nos caras. Eu não sei em quem confiar. Eu olho para a história do Brasil e eu vejo 7 golpes de Estado dados por generais, entendeu? Que foram movimentos de ruptura constitucional. Com exceção de um desses 7, todos desembocaram numa ditadura. O de 1945 não desembocou numa ditadura, desembocou numa eleição direta para presidente da República, mas uma eleição em que ainda assim os brasileiros só tinham a opção para de votar ou no general ou no brigadeiro. Entende? Não tinha civil. Não deixaram. Entende? Mas tudo bem. O Dutra foi sucedido por um civil, que era o Getúlio. Que era um cara autoritário pra cacete, mas pelo menos foi eleito. Né? O ponto aqui que eu estou fazendo eu não sei por que diabos você acha que ter medo de militar no Brasil te põe na direita, porque quem tem que ter medo de militar no Brasil é quem não é de direita. Então eu não entendo o seu comentário. Agora sim, eu tenho medo dos militares. Eu tenho medo de ditadura. Eu tenho medo que seja instaurado. Eu tenho medo de perder a democracia. Eu tenho medo de ser preso. E acredite, isso são todas coisas sobre as quais eu pensei muito durante os anos Bolsonaro, porque eu fui criado num mundo em que pessoas presas estavam ao meu redor. Entendeu? Eu era criança, evidentemente, não é uma coisa da qual tenho memória. Mas pessoas presas estavam ao meu redor. Pessoas que desapareceram estavam ao meu redor. Pessoas que foram exiladas estavam ao meu redor. Entendeu? Tinha proximidade. E porque eram família, porque eram amigos dos meus pais. E eu tenho uma... Como isso é uma marca emocional muito forte da minha infância, eu tenho muito claro para mim, na minha cabeça, o que uma ditadura representa. Eu não quero viver numa ditadura. Liberdade é um troço que eu acho precioso demais para abrir mão. E eu vou resistir sempre a qualquer tipo de ditadura, como, aliás, eu acho que é a função de qualquer jornalista, tá? Qualquer jornalista que trabalhe com política, de certa forma, tem uma militância política, que é a da defesa da democracia. Precisa ter. Deveria ter. Porque senão é uma traição à profissão, porque é uma profissão que vive, em essência, de uma liberdade essencial, né? Que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E a nossa profissão tem uma função primordial, que é a função de levar a informação à sociedade, para que a sociedade possa refletir a respeito do mundo em que vive,
para votar. Não quer dizer que as pessoas precisam concordar comigo, né? Quer dizer que o meu trabalho é fazer parte do debate público e estimular a existência do debate público. Isso inclui as discordâncias. Então, eu meio que não entendo o seu comentário. Na verdade, quer dizer, eu imagino que eu entendo, embora não dê para... Embora não tenha sido exatamente o que você escreveu, né? Você provavelmente, quando me viu dizendo que é difícil compreender os militares, que existe um problema de comunicação, existe um problema de mútua e incompreensão entre nós civis e eles militares, talvez você ache uma coisa meio absolutista, e a gente vai entrar nisso logo depois da vinheta, de que eles são todos iguais, são todos golpistas, bota tudo na cadeia e tal. Compadre. Eu tenho certeza que você não acredita nisso. Entendeu? Como eu tenho certeza de que o Júlio não acredita no que ele está falando. Jura que vocês pensam como categorias absolutas? É uma coisa muito engraçada, Sérgio, porque eu acho que, sem perceber que era você, eu selecionei 2 comentários seus. Porque em ambos os casos eu achei que os comentários eram importantes de responder. E um dos grandes riscos para a democracia é esse em que pessoas demais começam a pensar em categorias absolutas. Porque quando você começa a pensar em categorias absolutas, como você acha que todos os advogados são assim, todos os médicos são assim, todos os homens brancos são assim, todos os homens negros são assim. Quando você começa a pensar em categorias absolutas, a possibilidade de diálogo vai embora. E é um troço que é uma crença esquisita de você defender, porque se você para pensar, não é uma defesa que você consiga sustentar por 2 segundos, porque é meio que evidente que cada 2 seres humanos são diferentes um do outro e que sempre vai existir nuances. E você sabe disso. É claro que você sabe disso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Amanhã, na edição de sábado do Meio, a gente vai publicar um texto do Ian Boechat a respeito da Síria. Ele acaba de voltar, o Ian é um baita fotógrafo, um baita jornalista, e é jornalista de guerra. Ele acaba de voltar da Síria, e na Síria ele está vendo o aumento de tensão concreto que está acontecendo. Existe a possibilidade real de a Rússia expandir o conflito ali. E aí tem a frente na Ucrânia. Cara, tá... Que mundo é esse? Entendeu? Donald Trump chegando à presidência dos Estados Unidos e o risco de uma guerra grande acontecer no leste europeu ou no Oriente Médio ou em ambos. Que mundo é esse? O Ian foi lá, botou os olhos no lugar e vai nos trazer as observações dele. Como é que ele sentiu a Síria, que é um país que ele já conhece hoje? Sim, tá pior. Sim, a tensão tá maior. Esse é o ponto de partida. Aliás, antes de dizer que esse aqui é o ponto de partida, você sabe que para ler o Ian, basta assinar o Meio Premium, né? E semana que vem a gente está botando no ar um doc novo no Meio Premium, no streaming. Porque se você é assinante do Meio Premium, só R$15 por mês. Se você é assinante do Meio Premium, você vai na sua Smart TV e tem um streaming do Meio. O doc novo é um doc da PBS sobre Vladimir Putin e a evolução desse processo do Putin, como que o Putin vai se tornando esse ditador cada vez mais fechado. E como que os diversos presidentes americanos tentaram lidar com isso, nenhum deles sem conseguir lidar com isso. Esse aqui é o ponto de partida de sexta-feira. Jeff Ferreira. Pedro, pelo amor, problema de comunicação, saber quem é quem, as Forças Armadas deviam ser refundadas e sem anistia alguma. E esse canal ainda tem a cara de pau de se chamar Meio entre aspas. Aí o Sérgio Guedes de novo.
A gente não entende os militares, Pedro. Você fala como se eles fossem adolescentes rebeldes que precisam da compreensão dos pais, nós civis. O que os militares precisam é de ser enquadrados nas funções deles e sair da vida política do país definitivamente. Eu acho curioso como o Jeff Ferreira faz um comentário, né? Esse canal ainda tem a cara de pau de sistema meio, que ecoa um comentário do próprio Sérgio, e você ainda se diz liberal. Eu não acredito mais nisso. Quer dizer, é aquela recusa, né, de se você não é dos meus, então você é dos outros. Não existe uma terceira possibilidade. Não existem outras possibilidades. É aquela coisa de você trabalhar com os absolutos. Jeff Ferreira, qual a sua sugestão? As Forças Armadas deveriam ser refundadas e sem anistia alguma. Sem anistia alguma como? Então, prende todos os militares, não dá anistia e refunda com gente nova? Você não acredita nisso, né? Você acredita nisso, que você pode prender simplesmente todo mundo sem crime nenhum? Não, você não acredita nisso. Porque eu não acredito que você acredite nisso. Porque como é que uma pessoa de esquerda pode ter uma ideia de justiça assim, né? Se eu não acredito que você acredita nisso, então eu não sei o que a sua frase quer dizer. É só um espasmo emocional. Mas a gente precisa ser capaz de conversar com um mínimo de racionalidade, sem ficar nesses espasmos emocionais. É só uma coisa que você vomita, assim. Entende? A gente tem que, num momento delicado desse, ser capaz de manter um mínimo de racionalidade. Vamos lá para você, Sérgio. Você fala como se eles fossem adolescentes rebeldes que precisam da compreensão dos pais, nós civis. Não é isso que eu falo, não. O que eu falo é uma coisa diferente. Os militares têm uma característica que é uma característica de todas as corporações brasileiras, que é esse corporativismo profundo. Entende? Pega funcionário público qualquer e bota para discutir previdência, reforma da previdência, quando é óbvio que existe um desbalanço entre a previdência pública e dos funcionários públicos e de quem é do setor privado. É óbvio que a gente é uma coisa que já se reformou muito e tal, mas é uma dureza. Pega a Fiesp, setores da indústria, vai lá discutir reoneração, cara, de todas as vantagens fiscais que eles ganharam no governo Dilma. É um inferno na terra discutir aquele troço. Entendeu? Tudo quanto é corporação no Brasil não quer se livrar. Pega juiz. Entende? Tudo quanto é corporação no Brasil, as pouco poderosas, muito poderosas, estão sempre se debatendo para no nosso não toca, não pode tocar de jeito nenhum, e se tiver um privilégiozinho a mais, a gente quer. Então, nisso, os militares são iguais a todos os brasileiros. É um traço cultural brasileiro. Só que aí junta um outro traço cultural, que é um traço cultural militar, de Forças Armadas em qualquer canto do mundo. Tudo é em segredo. Porque tem que ser, isso é cultura militar, entende? Se generais começam a ter discussões públicas um com o outro, entendeu? Você está entregando as suas fraquezas. Isso é um problema numa guerra. Militares são treinados para manter qualquer problema interno em segredo. Qualquer ruptura interna de hierarquia em segredo. É um troço que eles resolvem internamente, eles não botam para fora nunca. Em qualquer lugar do mundo, Forças Armadas são assim. É o oposto de parlamento. A cultura de parlamento, em qualquer lugar do mundo, é discutir, bater boca, brigar, discutir. Não tem um segredo que aconteça em qualquer parlamento que não vaze para a imprensa. Sempre tem um deputado que fala, tem um senador que fala, um assessor. É da natureza, da cultura interna de parlamentos. Aqui no Brasil, na Inglaterra, na França, na Conchichina. Agora, quando você pega e junta o corporativismo brasileiro com essa cultura de segredo militar, você tem essa coisa que é... Você lê o relatório da Polícia Federal e está lá claro que existiam generais legalistas e que existiam generais golpistas. A gente tem provas de que o Estevão Teófilo era um general golpista. Eu já conversei com mais de um dos legalistas, entendeu? Dos caras que estavam lá e falaram, não vamos entrar nisso. Porque houve esses caras. E o que todos dizem é, não, nenhum de nós não era legalista, todos éramos. Não é verdade. Eles sabem que não é verdade, mas eles não falam, porque eu sou civil, porque eu sou jornalista. Não se vaza segredo, a gente resolve aqui dentro. E isso é um problema, porque isso termina por acobertar golpistas.
Mas isso não quer dizer que sejam todos iguais. É só ler o relatório da Polícia Federal, eu não li todo, mas eu já li muito, que você sabe e você entende que estava acontecendo um debate intenso lá dentro. Entende? Cara, enfim, sai desse mundo de categorias absolutas, porque se você fica no mundo de categorias absolutas, pode ser muito confortável e te dar muitas convicções, mas você não está compreendendo como o mundo de verdade é, porque o mundo de verdade é complicado. A gente tem um problema grande para resolver no Brasil. Esse problema grande passa para que porque justiça seja feita e a minha impressão é de que justiça será feita para esses militares golpistas. Agora, independentemente disso, a gente precisa ter uma conversa sobre como são organizadas as Forças Armadas no Brasil, porque existe golpismo, existe uma cultura golpista dentro das Forças Armadas. Agora, a gente precisa compreender como é que funciona lá dentro, porque nós não compreendemos. E para compreender como funciona lá dentro, a gente precisa olhar com inteligência. A gente precisa olhar com sutileza, para perceber sutilezas, porque existem lá os elementos legalistas e existem lá os elementos golpistas. Como é que a gente estimula um e desestimula o outro? Isso é um problema para antropologia. Entendeu? Isso é um problema para cientista humano ir lá estudar. Mas se você ficar na base das categorias absolutas, você acha o quê? Que vai estalar os dedos e acaba com o exército e pronto? Aí você se vira e fala, o que eles precisam ser enquadrados nas funções deles sair da vida política. Para eles saírem da vida política, não depende deles. Depende do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que simplesmente diz, se você é militar e quer entrar na política, você tem que passar para a reserva. Pronto, acabou. Quer se candidatar a qualquer coisa, quer assumir um cargo, passa para a reserva. Eu acho que devia ter essa lei. Mas não são os militares que tomam essa decisão. São os civis. São os legisladores. Silvia Moraes, você ouviu o podcast do Foro de Teresina na sexta passada? Viu o que eles falam do general Freire Gomes? Eles não acham que ele foi legalista, não. Que ele foi. Eu só não acho que ele tenha sido convicto. Agora que ele foi, ele foi. É o que todo mundo tá... É a conclusão da Polícia Federal. Não tem nenhum indício de que o Freire Gomes não fosse legalista. Eu só não acho que ele era. A minha conclusão, tendo lido o relatório da Polícia Federal, é de que ele não era um legalista convicto. O que ele sentiu era o seguinte: dentro do alto comando do Exército, que eram 16 generais 4 estrelas, ele um deles, dentro do alto comando do Exército, ele percebeu que existia um número grande de convictos legalistas, um número menor de não legalistas e um bando de gente que iria para qualquer lado. A maioria ia para qualquer lado. Eu acho que o Freire Gomes estava nos que iriam para qualquer lado. Mas como existiam mais generais legalistas do que golpistas, como os generais legalistas eram justamente os que teriam força militar para dar um golpe de Estado, porque tinham homens, soldados, né, e tanques e armas, ele percebeu que não havia caminho dentro do Exército para que se desse um golpe de Estado. Então ele chegou para o presidente Bolsonaro e falou, não vai acontecer. Mas que ele falou isso, falou. Então, de novo, eu acho que tem nessas discussões todas, veja, eu sou ouvinte semanal do Foro de Teresina. Eu acho o Celso Rocha de Barros um dos melhores analistas políticos brasileiros. Hoje em dia, eu ouço o Foro como um veículo jornalístico de esquerda, porque é o que é. É uma visão consistentemente crítica a liberais e conservadores. E não existe nenhum problema nisso. É absolutamente legítimo. Eu faço jornalismo, eu faço análise liberal. Eu também tenho um ponto de vista. Então, tá tudo certo. Mas é como eu ouço o Foro hoje. Não era antes. Antes tinha um perfil
de um jornalismo mais tradicional, com uma oposição mais constante de pontos de vista. Isso era muito claro no tempo que a Malu Gaspar estava na equipe, mas continuou com a Thaís e com o Toledo, e hoje tem menos. E não tem problema. Veja, eu estou fazendo isso como uma leitura de como é que eu ouço. Se eu quero ouvir alguma coisa inteligente de esquerda, eu não tenho nenhuma dúvida de que o primeiro lugar que eu vou começar é pelo Foro de Teresina. E me ajuda muito a compreender tanto o ponto de vista da esquerda como a compreender de forma mais ampla o cenário político brasileiro, porque eu acho que os caras são todos muito inteligentes, entendeu? A Ana, o Fernando e o Celso. Me dá prazer ouvir. E eu concordo com eles a respeito do Freire Gomes. Eu não diria que o Freire Gomes é golpista, mas eu não percebo no Freire Gomes, e não, no relatório da Polícia Federal, não tem nenhum tipo de indício do que o Freire Gomes tenha movido uma palha pelos legalistas. O Batista Júnior da Aeronáutica é um cara que é muito mais enfático, não só no depoimento dele, como nos outros testemunhos. O Batista Júnior é um cara que aparece como muito mais enfático do que o Freire Gomes. O Freire Gomes, na minha leitura, e se análise, porque isso não está claro, você tem que fazer uma leitura da coisa, daqueles generais que, se fosse para o golpe, ele estava dentro do golpe. Se não fosse para o golpe, ele estava... E como ele sentiu que no alto comando não dava para forçar, ele não foi. Essa é a minha leitura. Enfim. Agora... E aí talvez nisso eu discorde dos meus amigos e colegas no foro. Eu acho que houve alguns generais que fizeram uma resistência ativa, sim. Isso, eu não consigo ler o relatório da Polícia Federal de uma outra forma. Eu acho que houve uma resistência ativa, sim, e que para essa resistência ativa houve uma dose de coragem ali, porque você vai contra os seus, né, cara? Nunca é fácil, ainda mais numa estrutura em que você vai sendo selecionado, porque como é que o exército funciona, no fim das contas? Eles todos pensam politicamente de uma forma muito parecida. E isso é uma coisa que é um processo de seleção mesmo. Quem sobe a coronel é quem... Os caras que são mais de esquerda, eles não sobem muito a coronel. Escapam uns. Mas... quando você vai para general de 2 estrelas, já não tem mais gente de esquerda, entende? E você vai afunilando para as pessoas que pensam de forma parecida até chegar em 4 estrelas. Então, quando você chega ali naqueles 15, 16 generais do alto comando do Exército, todos pensam de uma forma muito parecida. Muito parecida. Eles têm opiniões muito similares, é um troço muito impressionante. Agora... uns compreendem mais claramente, ou uns aceitam, ou uns incorporaram o papel constitucional das Forças Armadas e outros não. Eu falei com generais que quando... generais 4 estrelas, mais de um, tá? Que quando você vem com papo de artigo 142, mas o Exército acha... Gente, para com isso, eu sei exatamente qual é a função do Exército, a gente obedece ao Presidente da República, a gente está com a Constituição acima da gente, não tem essa coisa de poder moderador, esse troço não existe, acabou com o Dom Pedro II, eu ouvi isso de mais de um general, entendeu? Agora, tem outros que gostam da coisa, né? Gostam de brincar de golpista. As duas coisas existem. E... quando a possibilidade do golpe aparece, e todos já pensam ideologicamente de forma parecida, existe um esforço a mais, uma convicção a mais para você ser a pessoa que fala não. E eu não tenho certeza que a conta é essa, mas um dos caras que era golpista, nas conversas de WhatsApp, fala que são 5 generais legalistas. Quer dizer, 5 generais que falaram não de forma clara. E eu acho que podem ser mais, mas esse cara fala em 5, talvez tenham sido só 5. Eu acho que existe, a mim parece, e eu não tenho muita dificuldade de reconhecer que tem uma coragem de ser, enquanto está todo mundo em silêncio, do tipo, comigo não tá? Se virar e falar o cara, a gente não cruza essa linha. Eu respeito isso, e acho que esses caras
prestaram um serviço importante ao país. Algumas pessoas vão se virar e vão falar: ah, não fizeram mais do que a obrigação. É verdade, não fizeram mais do que a obrigação, mas às vezes fazer a obrigação é difícil. Às vezes, para você cumprir a sua obrigação, é preciso coragem. Às vezes é simplesmente mais fácil ser um canalha como todos os outros. Ou ser um fraco como todos os outros. Eu gostaria que a gente fosse capaz de ler com um pouco mais de sutileza, sabe? Mas é isso. Isso é o debate público. Essa é a conversa que nós precisamos ter coletivamente para a gente compreender como que chegamos tão perto de um golpe de Estado. Como que a gente escapou de um golpe militar. E como que a gente traz essa quantidade imensa de brasileiros que votaram no Bolsonaro, pelo menos uma parte deles, para a compreensão do que eles nos expuseram a seus concidadãos, entendeu? A gente chegou muito perto de uma nova ditadura. André de Alcântara Brandão. Pedro vai fazer silêncio sobre o silêncio dos líderes de direita sobre a tentativa de golpe, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, etc. A gente precisa da sua opinião sobre. Não tem silêncio nenhum. O Tarcísio foi um pulha completo, que a primeira reação dele foi de defesa do Bolsonaro, e esses líderes de direita são covardes. É só isso, entendeu? Todo mundo ainda tem medo de fazer uma condenação clara do Bolsonaro. Eu preferia que a gente tivesse líderes de direita que fizessem, entendeu? Cadê o Teotônio Vilela, sabe? Cadê o conservador que faz o discurso democrático claro? Ah, tá faltando. Não é que eu ache que esses caras, alguns deles eu tenho dúvidas. O Ratinho Júnior e o Caiado, não acho que sejam caras que queiram uma ditadura. Não, eu acho que são caras que querem chegar a presidente da República pelo voto popular, entende? O Caiado está aí desde a Constituição de 1988, representa o agronegócio, que é um pedaço importante do Brasil. E é isso, é legítimo, entendeu? Um ponto de vista conservador, e é o jogo, e é uma voz política importante. Eu preferia que tivessem coragem. Todo mundo acha que se condenar o golpismo do Bolsonaro vai perder voto na direita. Se você olhar para o que aconteceu com João Dória, tem razão. Os políticos de direita que se surgiram contra o golpismo do Bolsonaro acabaram politicamente. E nós temos esse problema. O problema é que, se por um lado eu compreendo de onde vem esse instinto de sobrevivência, entendeu? Se eu enfrentar de frente, porque o Caiado enfrentou, né? Em Goiás mesmo. Mas esse choque maior de frente, nacionalmente, nível nacional, ele não está fazendo. Se por um lado eu compreendo por que esse medo de perder voto, porque o risco é real de você perder voto de dentro da direita, por outro, eu não sei se a gente consegue trazer esse eleitorado de direita sem líderes de direita que tenham a coragem de assumir o caminho democrático. Eu acho que existe um momento em que o Bolsonaro está se enfraquecendo e eu respeitaria líderes de direita que começassem a fazer o gesto de separar o bolsonarismo da direita legalista, da direita democrática. Alguém precisa começar a fazer isso. Sem esse gesto de liderança, a tendência é a coisa demorar mais para ir embora. Mas esses são os líderes de direita que a gente tem hoje, né? Danilo Duarte. Pedro Doria realmente vive um mundo ilusório. O povo brasileiro extremamente dividido que quase reelegeu o Bolsonaro iria para as ruas às massas contra o golpe? Sei.
É que no vídeo sobre o golpe na Coreia, eu disse que eu acho, e eu acredito mesmo nisso, que aconteceria no Brasil se o Bolsonaro tivesse decretado o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, como ele queria, que ia acontecer no Brasil a mesma coisa que aconteceu na Coreia do Sul, ou seja, o povo ia pra rua. E velho, é exatamente o que eu acho que aconteceu. Se você puser 800 mil pessoas na Avenida Paulista, aquele troço enche de um lado ao outro. Se você puser 800 mil pessoas na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, aquele troço enche de um lado ao outro. Não precisa ser 1 milhão não, tá? 800 mil, 700 mil. Mas é gente que não acaba mais. Lula teve 55 milhões de votos. Você acha que não ia 1 milhão e 600 mil pessoas pra rua? Claro que ia. Claro que ia. Eu ia. Você não ia? Claro que você ia. Acho que boa parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui iriam. Não precisa de muito para ser o povo na rua. Das 60 milhões de pessoas, claro que é. Esse é um país no qual a gente tem que acreditar. Primeiro porque a gente não tem escolha. Eu sou pai de 3 brasileiros, entendeu? Que eu gostaria que vivessem no Brasil. Eu gosto de viver no Brasil. Eu quero viver no Brasil. Eu gosto do Brasil. Eu gosto de ser brasileiro. Não é que eu gosto de bandeira nacional, eu gosto de ser brasileiro. Eu gosto de falar português, eu gosto de falar português com sotaque carioca. Eu já conversei sobre isso com vocês. Entende? A gente resistiu mais do que os coreanos. O presidente lá chegou ao ponto de decretar estado de sítio, lei marcial lá. Aqui, a nossa estrutura da Mambembe, com todos os seus problemas, com PGR tomada, o exército bloqueou. Noutros tempos não bloquearia. Se num governo Trump bloquearia, não sei. Mas nesse momento a gente escapou. Tira esperança disso, porque isso é motivo para dar esperança. Gente, vamos sextar, né? Até. Quer utilizar IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional? Precisa fazer uma apresentação empolgante e é para ontem? Já utiliza IA no seu fluxo de trabalho, mas ainda tem dificuldade para atingir os seus objetivos todos? Olha, a gente está lançando a versão 2.0 do nosso curso que ensina a colocar a mão na massa na inteligência artificial. Você vai entender como funcionam os prompts, aprender a organizar informações para criar textos elaborados e apresentações impactantes e ainda criar imagens e vídeos super sofisticados. São 4 módulos, cada um dedicado a um aspecto da inteligência artificial e apresentado por quem utiliza IA em seu fluxo de trabalho já, agora, hoje. Siga o link na descrição do programa, se inscreva e aguarde a aula inaugural dia 12 de dezembro. Lembrando que assinantes Premium do Meio têm 20% de desconto.